Muito bem. Vamos falar a diferença entre oração e revelação. É muito simples. Quando você ou quando qualquer pessoa faz uma oração, ele fala com Deus. É o homem falando com Deus. Então, você vai no seu quarto, se ajoelha, começa a orar, você está falando com Deus. Quando Deus se revela ao homem, Deus fala com o seu profeta, então isso é uma revelação. Ou seja, quando Deus fala com o homem, é a revelação. Muito bem, por que eu estou insistindo nessa parte? É muito simples, é para que vocês conheçam que não importa o que os homens falam, quando Deus fala com o homem, quando ele revela ao homem a verdade, então o homem deve seguir aquela verdade revelada por Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na antiga Israel, eles tinham a circuncisão, que era uma forma que o Senhor revelou para mostrar que era um simbolismo, né? Que depois eu vou falar muito sobre simbolismo. E essa circuncisão foi até a época de Jesus Cristo para aqueles que se converteram ao cristianismo. Então foi revelado aos apóstolos que não era mais necessária a circuncisão. Então, veja só que Deus ele deu um mandamento primeiro, que era o mandamento da circuncisão. Depois ele aboliu esse mandamento. E isso ele fez através de quem? De um profeta. Então, quem é mais importante? As escrituras ou o profeta? Então vejam que o mais importante é a revelação que Deus dá ao seu profeta vivo. No caso, ele deu a Moisés a revelação de que todos deveriam fazer a circuncisão. Moisés estava vivo, ele era o profeta vivo da época. Depois, ele veio e deu a Pedro e aos demais apóstolos a revelação de que não era mais necessária a circuncisão. E o que aconteceu? Eles acataram a revelação do profeta vivo, ou seja, não havia mais circuncisão na igreja. A mesma coisa foi com relação à pregação do Evangelho. Quando Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho, ele pregava aos judeus. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vemos em Atos 10, aonde Pedro recebe a revelação de que deveria ser pregado o Evangelho aos gentios. Então, Jesus Cristo pregou o Evangelho somente aos judeus. Pedro recebe a revelação de que o Evangelho deveria ser pregado aos gentios. Então isso é para que vocês entendam, né, que existe na igreja revelação. E eu vou explicar, estou explicando isso exatamente pela segunda parte aqui na nossa leitura, que diz o seguinte. Então, retornando lá a Mateus 16, Jesus Cristo então pergunta aos seus apóstolos quem eles diziam que o que os homens diziam que ele era, e eles cada um responderam uma coisa diferente, exceto Simão Pedro, que respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo então disse que ele soube aquilo por revelação, e que por revelação algo também aconteceria. Veja só: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem dois ensinamentos aqui muito importantes. Primeiro, Jesus Cristo estava falando com Simão Barjonas, e ele disse a Simão que Simão, não ficou sabendo da verdade de que Jesus era o Cristo, não foi
por outra forma a não ser por revelação. Deus havia revelado a Simão Pedro que Jesus era o Cristo. Tanto que ele diz, não foi a carne nem o sangue. Então Jesus Cristo naquela época ele estava na terra e tinha um corpo de carne, ossos e sangue. E ele disse que não foi ele quem revelou a Pedro que ele era o Cristo, mas que foi o próprio Deus que revelou a Pedro, né, ou a Simão, que ele era o Cristo. Muito bem. E ele diz então, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A revelação, eu edificarei a minha igreja. Então a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, né, não é Pedro, e sim a revelação. É só ler o texto completo que vocês vão entender. Então, também não era o próprio Cristo. Mas como vocês vão dizer assim, mas como que não era Cristo? Eu vou explicar. Veja só que ele diz assim, que as portas do inferno, e eu te daria as chaves dos céus, né? E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será... tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso ele está falando para Pedro. Mas antes disso, o que ele fala? Vou repetir. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que ele estava falando sobre a revelação que Pedro acabava de receber, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, né, esse inferno aqui significa Hades, em uma outra tradução das Escrituras. E Hades significa a morte, ou seja, a sepultura. As portas do inferno não prevaleceriam contra a revelação, mas tanto Pedro quanto Jesus Cristo, os dois morreram. Então, Jesus Cristo não estava falando que era de ele e nem que era Pedro, mas que ele iria edificar a igreja dele, de Jesus Cristo, sobre a pedra da revelação. Ou seja, a igreja ia ser sempre dirigida por revelação. Sempre seria dirigida por revelação. Então, como eu usei lá Gálatas, né, aonde o apóstolo Paulo fala que ele não conheceu a Jesus e nem conheceu nada por nenhum homem, mas que ele conheceu por revelação. Então eu vou usar nos próximos vídeos, é que esse vídeo já está quase terminando, não posso demorar muito para fazer a gravação. Eu vou usar nos próximos vídeos, vou voltar a mostrar isso para vocês, ok?